Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Finalmente tivemos aí novidade nos processos relativos à revisão da vida toda, mais especificamente nas ADIs 2110 e 2111, no qual foram pautados a data de julgamento para os embargos nessas ADIs. Me acompanhe durante todo o vídeo que eu vou explicar para vocês tudo relacionado a esse julgamento, a essa pauta de julgamento e o que pode acontecer e o que podemos esperar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Antes de prosseguir, já faço um convite para você que está me assistindo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui a página do STF. Essa daqui é a DI 2110. Na data de ontem, foi pautado aqui, então, julgamento virtual, agendado para o dia 23/8, próxima sexta-feira, até dia 30/8, que também é uma sexta-feira. Geralmente os processos se iniciam numa sexta e terminam na outra sexta. E na ADI 2111, da mesma forma, foi pautado o julgamento ontem, dia 14/8, agendado para 23/8, 30/8. E na data de hoje, foi publicada a pauta de julgamento. Então, o que nós podemos esperar desse julgamento? O que será julgado nesse julgamento dos embargos nas ADIs 2110 e 2111. Como vocês viram, o julgamento ele foi pautado por plenário virtual, ou seja, não podemos acompanhar esse julgamento. O que será possível é acompanhar somente os votos dos ministros assim que iniciar esse julgamento. Na página ali do STF desse processo, poderemos acompanhar a sessão virtual de julgamento. À medida que os ministros vão apresentando seus votos, serão computados ali no site. Os ministros, o primeiro ministro a votar, como regra, é o relator, e no caso desses processos, o relator é o ministro Nunes Marques. Assim que ele apresentar o seu voto, já constará ali o seu voto e o voto dele. É possível acessar esse voto. Os demais ministros poderão acompanhar o seu voto, divergir ou apresentar também o seu voto. À medida que eles vão apresentando os seus votos, será computado ali no site e nós poderemos acompanhar. Qual que é o ponto principal que eu quero destacar para vocês nesses embargos de declaração? É o pedido de modulação do efeito da decisão, de modo que seja mantido o direito dos aposentados daqueles que já entraram com a ação. Isso porque, quando existe mudança de entendimento no STF, e o julgamento dessas ADIs, que declarou constitucional o artigo 3º da Lei 9876, mas trouxe uma restrição ali no julgamento de que a norma ela teria caráter cogente, ou seja, não dando direito aos segurados de escolha do melhor benefício. Quando tem a mudança de entendimento, porque o entendimento da Casa do STF, em outros precedentes, é de que os segurados eles têm direito ao melhor benefício. Isso era garantido. Então, como houve a mudança de entendimento, através desse julgamento, a decisão, em regra, ela é válida da data do julgamento para frente. Ela não pode retroagir. É esse o entendimento. Existem precedentes do STF nesse sentido. O que são precedentes? Outros julgados, nesse sentido de que a decisão ela é válida dali para frente. Vocês se lembram quando nós publicamos aqui no canal, eu publiquei aqui no canal um vídeo da entrevista do ministro Barroso, que é o presidente do STF, lá no Roda Viva? Ele foi categórico nesse trecho, que ele disse que o STF, as decisões do STF, quando tem mudança de entendimento, ela vale dali para frente. Nesse sentido, o pedido principal nesses embargos, que será julgado agora nessa pauta, é de então que seja preservado o direito dos aposentados. Aí você deve estar se perguntando, esse entendimento pode ser modificado? Essa modulação ela pode ser modificada de modo que retroaja então a decisão e que não tenha validade
da data do julgamento para frente? Sim, é possível. Mas para isso acontecer, é necessário ter o voto de 2/3, que é a maioria absoluta, dos ministros do STF. Nesse sentido, 8 votos para que haja a modulação da decisão nesses embargos, para que ela possa retroagir. Dificilmente esse número de votos pode ser alcançado. Então, a expectativa ela é grande de que os efeitos da decisão nas ADIs, elas sejam a partir da decisão, ou seja, a partir do dia 21/3/2024. Quem entrou com a ação judicial até dia 21/3 pode ter o seu direito resguardado. Nesse processo, existem algumas... Nesse julgamento que foi pautado para o dia 23 dos embargos de declaração, temos aí algumas possibilidades. Primeiro, o ministro pode pedir vista. O que é pedido de vista? O ministro pode apresentar o seu pedido de vista sob a alegação ali de que ele não está completamente inteirado do processo e precisa de mais tempo para analisar, para estudar aquele processo. Se isso acontecer, o julgamento virtual ele fica suspenso até esse ministro que pediu vista devolver o processo. Em regra, o ministro ele tem 90 dias para devolver esse processo. Mas na prática nós sabemos que isso não acontece. Pode ser que um ministro devolva o processo antes desses 90 dias, pode ser que um ministro pegue esse processo, coloque na gaveta e esqueça, e demore para devolver. Então, existe essa possibilidade? Existe. Como eu quero pensar em relação a esse julgamento? Que isso não vai acontecer, porque os ministros já fizeram o seu julgamento da tese em plenário presencial, né, julgaram ali a tese, todos os ministros apresentaram os seus votos, ou seja, naquele julgamento não teve nenhum novo ministro que foi empossado. No julgamento das ADIs da tese já tinham sido empossados os novos ministros, que é o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Então não tem previsão de nova composição. Então, eles já estão cientes do assunto e já se manifestaram acerca disso. Então, acredito que a possibilidade de pedido de vista ela é remota, mas em se tratando de STF, né, tudo é possível. Outra questão, outro ponto que pode acontecer, que esse é o que pode atrasar ainda mais o processo, é o pedido de destaque. O que é o pedido de destaque? Alguns dos ministros, eles podem fazer o pedido do destaque. O julgamento no plenário virtual, ele será encerrado. Os votos serão zerados, reiniciados e o processo, o julgamento dos embargos, será transferido para o plenário presencial. Ali se inicia novamente o julgamento, será pautada uma nova data, né? Se inicia o julgamento e, nesse caso, poderemos acompanhar pela TV Justiça o julgamento de forma ao vivo. Os votos já apresentados no plenário virtual serão zerados, com exceção de ministros que já apresentaram seus votos e no trâmite do plenário virtual até a pauta de julgamento para o plenário presencial, se algum ministro se aposentar ou sair do seu cargo, aquele voto será mantido. E vale mencionar, gente, né, vocês devem estar acompanhando aí, o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo ali alguns pedidos de impeachment. Não vou entrar no mérito aqui, mas por tudo que tem acontecido aí, vocês devem estar cientes. Se de repente, se eventualmente acontecer alguma coisa e de fato ele for impeachmentado, exonerado do cargo, e se ele já tivesse apresentado seu voto nesses embargos, se eventualmente lá na frente ele sair do cargo, e esse processo for transferido para o plenário presencial, o voto dele pode ser mantido. Isso talvez pode ser preocupante se isso acontecer. Não sei se vai acontecer, não estou acompanhando, não gosto de acompanhar essas coisas, mas se isso acontecer, outro ministro será empossado. Se ele já votou, o voto dele será mantido. Se não votou, o novo ministro que assumir a cadeira dele, se isso acontecer, poderá votar novamente. E o ministro Alexandre de Moraes, nós sabemos que é um grande defensor aí da revisão da vida toda. Nesse ponto que acabei de mencionar, vamos aguardar o que pode acontecer. Mas eu acho que
as coisas não acontecem tão rápido assim no Brasil. Acredito que até o fim do ano, até dezembro, a revisão da vida toda já pode ter um desfecho, tá? E a revisão da vida toda lá no recurso extraordinário, tema 1102, também está aguardando a pauta de julgamento, os embargos de declaração, e como eu sempre menciono aqui nos vídeos, isso é um entendimento meu particular, de que a pauta de julgamento do tema 1102 está dependendo do julgamento das ADIs. Então, concluindo esse julgamento das ADIs, que se encerrará dia 30/8, muito provavelmente, eu acredito que a RVT será pautada para julgamento os embargos também. O que pode acontecer nesse julgamento agora, pessoal? Vai ser tudo ou nada. Se os ministros entenderem que os efeitos da decisão ela não deve retroagir, vocês aposentados que já entraram com ação até 21/3 terão o seu direito resguardado. Então, você já entrou com a ação? Sucesso, ganhou, os processos irão tramitar normalmente. Só não terá direito mais, como todos já sabem, ou deveriam saber, é que não pode mais entrar com ação da revisão da vida toda, não pode mais entrar com pedido administrativo da revisão da vida toda. E tomem cuidado, porque tem advogados que estão vinculando as propagandas, os vídeos, dizendo para os aposentados que eles podem entrar com ação e estão cobrando para fazer isso. Muito cuidado. Não pode. Se a pessoa entrar com ação depois, esse processo vai ser arquivado. Agora, se os ministros entenderem que a decisão ela deve retroagir, vamos imaginar numa situação remota, que eu acho que isso não vai acontecer, que oito ministros votem no sentido de que a decisão das ADIs ela deve retroagir. E aí, nesse caso, definitivamente a revisão ela será extinta, tanto para quem já entrou com ação, para quem não entrou com ação. Acredito que isso é muito difícil de acontecer, mas a gente não pode se basear somente naquilo que na nossa expectativa. A gente sabe como que as artimanhas do STF para manter os interesses ali do governo. E na revisão da vida toda? Vamos imaginar que nas ADIs seja favorecido o direito dos aposentados, seja mantido que a decisão nas ADIs ela surta efeito a partir do julgamento, lá do dia 21/3. Quando for pautado o julgamento dos embargos na revisão da vida toda, então será discutido esse ponto, de que foi resguardado ali o direito dos aposentados que já entraram com ação até dia 21/3. Eu estou repetindo essa informação para ficar claro, que é para quem já entrou com ação até essa data. No julgamento dos embargos de declaração na revisão da vida toda, o que será discutido? Será discutido a partir de quando os segurados devem receber a correção desse benefício. Existe já o voto do ministro Alexandre de Moraes e da ministra Rosa Weber. Da ministra Rosa Weber, a quem entende, deve ser pago a partir do julgamento lá do STJ. Eu já analisei, já faz tempo, eu já analisei o voto dela e eu não entendo dessa forma. Para mim, ela não trouxe limitação. Não vem ao caso agora mencionar. Lá na frente, quando voltar ao julgamento da RVT ali no tema 1102, vale a pena a gente rever isso. Mas no meu entendimento, ela não limitou. O ministro Alexandre de Moraes, ele me limitou ali o pagamento dos atrasados. Não me recordo de cabeça. Vou trazer aqui para vocês. Só estou mencionando então que lá nos embargos da RVT vai ser concluído a partir de quando os segurados têm direito de receber os atrasados. Visto que eu estou dizendo para vocês, no sentido de que nas ADIs foi garantido o direito dos aposentados que já entraram com a ação. Certo, pessoal? Tentei ser o mais objetivo, mais simples aqui para você, para que não hajam dúvidas. Se você ainda ficou com dúvida ou tem alguma pergunta, algum esclarecimento, utilize os comentários, deixe aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou analisar. Pode ser que eu utilize e traga aqui para esclarecer as dúvidas de vocês num próximo vídeo. Então, a partir da próxima sexta-feira, olhos atentos, cada voto que for apresentado aqui no site do STF, eu venho aqui trazer para vocês e explicar aquele voto, se ele foi apresentado, porque o ministro ele pode divergir ou pode acompanhar o relator. Certo, pessoal?
as coisas estão andando rápido, acredito que isso deva ser positivamente e temos que ter pensamentos positivos, tá bom? Agradeço muito a tua presença e até um próximo vídeo.